Na última quinta-feira saiu o episódio 6 do Pacificador e teve uma espécie de rebuliço no Twitter, nas redes sociais, a respeito da confirmação da Terra X, né, da Terra Nazi, da Terra Faces, e muita gente começou a pensar que o James Gunn poderia estar dando uma lacrada. Eu não concordo com isso. E a gente vai ressuscitar um formato antigo do canal, um react, para poder comentar a respeito, porque o Ayrton, filho do Elvis, ele fez uma coletânea muito pertinente e que basicamente trouxe tudo que eu traria. Então vamos aproveitar o material dele para poder cumprir com a agenda do canal e ainda dar o meu pitaco. Depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, sejam bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa aí o seu like, porque no final você vai acabar esquecendo. E se você quiser ajudar o canal sem gastar diretamente comigo, você pode usar o nosso link na Amazon para você comprar absolutamente qualquer coisa que você já estava pensando em comprar mesmo, e eu vou dividir um pedacinho com o Jeff Bezos, que eu acho que ele nem vai sentir falta, mas para cá faz toda a diferença, beleza? Bom, já vamos lá falar com o filho do Elvis, com o Ayrton, porque o vídeo dele tá excelente. Eu vou discordar bastante dele aqui, mas ele vai trazer coisas muito bacanas e a gente pode falar a respeito de toda a reverberação desse episódio, que eu acho que foi um bocado exagerado. Vamos lá. A temporada de Pacificador trouxe uma revelação já esperada. O universo perfeito que o Christopher Smith vivia se trata da Terra X, um mundo onde o bigodismo venceu. As reações do público deveriam ser somente duas: surpresa de quem não sabia e talvez indiferença de quem já imaginava, mas não para a turma saudável. Para eles, foi um momento chave para E no fim lacrar. das contas, a turma saudável acaba sendo a turma menos saudável possível, porque... Vamos lá, eu vou chegar lá, não vou me adiantar aqui não. Então, gurizada, fica nesse vídeo que vocês vão ver o tamanho da ignorância da esquerda. Tenta dizer que fala de cultura pop e tudo mais, que na realidade eles falam de política. Vamos lá. Fala, gurizadita, e aí pessoal, tudo bueno com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. Gurizada, é o seguinte, hoje eu vim trazer um resumo rápido do que é a Terra X. Vou falar basicamente ali do que estava se tratando o episódio, mas também eu vou mostrar pra vocês prints de posts assim, ó, simplesmente repugnantes de páginas totalmente assim que são voltadas pra esquerda, querendo Que é onde a gente quer chegar. Vamos ver o vídeo todo, mas é onde a gente quer chegar. Mas porque eu ainda quero discordar um pouco do Ayrton aqui. ou não, né? A postagem deixa claro isso, mas assim, vamos conversar com calma, vamos manter o nosso decoro aqui, simplesmente levantar pontos específicos, claro, com o respeito de sempre, que a gente sempre traz aqui todas as notícias, beleza? Time, antes da gente começar, eu já peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações pra não perder nada. Comenta aqui o que vocês quiserem sobre o episódio 6, sobre o Pacificador, sobre o universo da DC como um todo, que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caminho que o James Gunn tá traçando. Se vocês estão gostando, se não estão, se tem lacrate, se não tem, deixa a opinião de Eu vocês já digo, acho que não. aqui embaixo. Pois bem, time, o episódio 6 de Pacificador nada mais surpreendente do que algumas pessoas já poderiam imaginar. Tratava-se da Terra X, onde o bigodismo acabou vencendo e aquele mundo é controlado totalmente pelo grupo nazi. Então, basicamente, o que aconteceu? Nesse episódio, o Christopher acabou descobrindo no finalzinho de que tratava aquele mundo. A gente vê a Debaio fugindo daquela galera, né, que começam a dizer que ela escapou, olha lá, ela escapou, e vão atrás dela. Que é uma cena bem forte, né? Economus fica de encontro com o pai dele. O episódio não tem muito mistério, tá? Ele é simples, ele é direto, é simplesmente um anúncio do que a gente já sabia. Mas assim, o que é a Terra X? Mas assim, eu, por exemplo, já conversei isso no X, acho que com o próprio Ayrton, com o Butico também. Eu não acho que a previsibilidade dessa Terra X na temporada seja uma falha, porque é uma coisa muito grande, né? A gente já sabia desde o início que haveria uma questão de multiverso, então você naturalmente começa a tentar buscar elementos sobre do que se trata esse novo universo, quais são as diferenças dele, porque claramente não era um universo espelhado simplesmente. Lá era um lugar onde o pacificador é amado, onde o pacificador tinha um pai amoroso, onde o pacificador tinha um irmão. Então, essas diferenças já anotam pra gente que, bom, o que aconteceu aí? Qual é o mistério daí? E aí você vai, né? A audiência vai buscando pistas que foram deixadas. Então eu acredito que deixar essas pistas é um ponto positivo para a narrativa. Só que o preço disso é a previsibilidade. Então quando chega o episódio 6 e se confirma a Terra X, essa Terra Nazi,
É lógico, nós já tínhamos percebido que não haviam pessoas negras, só haviam pessoas brancas, não havia nenhuma menção a latinos, enfim. Então, ter sido construído isso, o pessoal, os inimigos são chamados filhos da liberdade. Então, ter sido construído isso, episódio por episódio, essa combinação eu acho bacana. Eu acho que seria muito estranho se de repente não houvesse nenhum tipo de elemento, se a Terra, essa Terra X, né? Não foi confirmado o nome, não sei se vai ser, mas vamos tratar assim, mostrassem uma diversidade esquisita, ou pessoas que, ao verem o pacificador, a família, o top trio, fizessem algum tipo de gesto. Mas se você parar para pensar em retrospecto, esses elementos estavam todos lá. Como eu disse, a falta de negros. Aquela cena em que o pacificador tá na moto, ele para no sinal vermelho, o moleque olha para ele e começa a chorar. Você pode pensar, é um choro de emoção. Mas pode ser um choro de medo também, de um moleque que sabe que qualquer coisinha errada pode dar ruim para ele, para a família dele. Porra, a mulher mostra os peitos para ele assim, de graça, no estilo. Eu vou agradar esse cara o máximo que eu puder, que é para não dar ruim para mim também. As pessoas na rua vêm e precisam, sem ter necessidade de dar tchauzinho, de correr atrás, de mostrar como fãs fanáticos. Será que são ou será que precisam mostrar? Eu fiz até um comentário sobre isso num dos reviews de episódio, que muito semelhante às cenas do funeral lá do Kim Jong-un. Do pai do Kim que está agora na Coreia do Norte. As pessoas chorando desesperadamente. Será que esse sentimento é real? Ou é precisa mostrar esse sentimento real para não dar ruim? Entende? Então eu acho que todos esses elementos serem colocados na série para culminar aí nesse episódio 6 é um ponto positivo. É bacana para a narrativa. O preço disso é a previsibilidade da gente que estava já catando coisa. Então, eu acho muito difícil que pudesse ser algo absolutamente surpreendente feito da maneira que foi. Quem não sabe, a Terra X é um universo alternativo do multiverso da DC, onde a Alemanha bigodista venceu a Segunda Guerra. Meu Deus. Nesse mundo, os bigodistas dominaram praticamente todo o planeta, transformando ele num regime totalitário sombrio e opressor. Esse detalhe do sombrio e opressor é interessante porque nas HQs é tudo tenso, é a bandeira bigodista pra tudo que é lado, você vê que o ambiente não é feliz, porque lá é uma ditadura, é uma opressão, é um reino maligno. Entretanto, o Sr. James Gunn resolveu retratar esse universo Aqui vamos começar a discordar. como se fosse simpático, como se fosse bom, como se fosse tudo leve, como se fosse tudo bacana. E aí entra aquela questão, como que eles queriam que o próprio Christopher Smith, né, o pacificador, descobrisse por conta. Aí a Rockart entrou... Então, ele não queria. É aí que tá. O que eu penso sobre essa interpretação? Quando você pega a Terra X nos quadrinhos, o ponto de vista dali é o ponto de vista externo. É um ponto de vista de alguém de fora, nós, o leitor, o roteirista, querendo mostrar uma Terra completamente oprimida pelos bigodistas que venceram, pelos heróis bigodistas que venceram. Eu não sei se tem algum paralelo com aqueles Lordes da Justiça, que apareceram inclusive no desenho da Liga da Justiça. Ali, a gente tinha a visão externa. Nós éramos literalmente os espectadores assistindo uma Liga da Justiça corrompida. É a mesma coisa quando quem vê Injustice. Nós assistimos um Superman que resolveu pesar a mão e não tem quem pare ele. Na série, no Pacificador, o ponto de vista não é externo, ele é interno. A gente vê o tempo inteiro pelos olhos do Chris. Então, o Chris, que ele não é um cara mentalmente bacana, tá? Ele tem uma porrada de traumas, uma porrada de questões a serem resolvidas. E essa série pega, essa temporada principalmente, pega muito essa questão interna psicológica dele. Ele entra numa terra em que ele automaticamente percebe, ao entrar, primeira coisa, primeira cena, ele entra, dá de cara com um quarto que é praticamente um palácio. Percebe que ele é adorado, ele vê um pôster gigante, um grafite gigante dele, do irmão, do top trio. Ele tem um irmão, que é um irmão amoroso, que é uma experiência praticamente nova, que ele não teve como vivenciar porque o cara morreu novo, morreu criança. Inclusive, sob a culpa dele. Um pai amoroso, ele praticamente se cega para todo o resto. O fato dele não ter percebido que não existem pessoas negras ali é porque ele está simplesmente curtindo uma situação. Ele não está com um ambiente ligado, ele não está com um alerta de super-herói que seja ligado. Ele está embebecido
pela felicidade daquela vida. Uma vida que ele não chegou nem perto de ter na terra original dele. Então, ele não ia perceber. Evidentemente, poderia haver alguma cena, por exemplo, da bandeira. Eu acho que a descoberta pela bandeirinha, acho meio fraca, porque se tem um monte de bandeirinha na mesa, é meio difícil que todas elas estivessem dobradas e ele nunca tivesse notado. Mais hora, menos hora, ele poderia notar o símbolo, mas talvez não a falta de pessoas negras. Então, por questão desse ponto de vista, cara, ele não. O Chris, ele não estranha nem a mulher mostrando os peitos. Ele reclama do moleque chorando, tipo assim, porra, não exagera, eu não sou isso tudo. Mas quando a mulher, ele vira pro lado, a mulher mostra os peitos pra ele, ele fala, essa terra é a melhor terra de todas. É só uma questão de ponto de vista. E quando a narrativa te coloca sobre esse ponto de vista, você não tem a outra, não tem outra. Então, o retrato vai ser desse mundo perfeito. Eu não penso que o James Gunn tentou colocar com assim, olha, Estados Unidos bigodista seria assim, seria essa maravilha. Não penso isso. Eu penso que é um retrato da visão do Chris daquele mundo onde ele tem tudo que ele sempre quis. Um pai amoroso, um irmão vivo e amoroso, a namorada amorosa com ele, né? É negativo essas duas Harcourt. É um negócio completamente contrário. Então ele não precisa reparar em mais nada. E a gente acaba não reparando também. A gente acaba não reparando. E já descobriu de primeira. Cara, aquele mundo, o James Gunn idealizou de uma maneira tão imbecil que tu entra naquele planeta lá, cara, é tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Tu vê que não tinha briga, não tinha confronto, só tinha uns monstros lá e coisa. Porque é um mundo que está completamente dominado. É um mundo onde as pessoas se sentem obrigadas a ficar dando tchau porque o pacificador tá passando. Não dá pra simplesmente falar assim, e o pacificador lá. Não, você precisa gritar, pacificador! Ai, peitoca. Entendeu? Por isso, é um mundo que está dentro de uma caixa de regras muito, muito rígidas. E por que que a Harcourt percebeu de início? Porque ela está em missão. Ela está sempre em missão. O pacificador não. O pacificador estava curtindo as férias. Literalmente. O cara vai embora, o cara se despede, bota uma carta de despedida, ó, eu não dou certo aqui, talvez lá eu já dei certo, inclusive. Então, ela, uma agente que estava numa espécie de missão autoimposta, e estava absolutamente sob tensão, porque estava num lugar, a princípio, hostil. Então ela percebe de primeira. Mas ele vai sendo levado pelas surpresas. A surpresa do pai, a surpresa do irmão, a surpresa da adoração. E ele conseguiu ser o herói, ele salvou o dia, vencendo lá os guardiões, os pessoal da liberdade. Os kaijus que, naquele mundo, o pacificador era herói, a família dele o amava, ele era admirado por todo mundo, basicamente tudo que ele queria aconteceu ali. Antes da gente continuar aqui, nossa ideia, olha só. Pessoal, a Terra X foi criada em 1970 nas HQs, mais especificamente em Justice League of America, número 107 e 108 de 1973. E essa ideia era realmente introduzir um mundo paralelo onde, e se os bigodistas tivessem vencido, dentro desse multiverso? Na época, isso também serviu para dar lar a um grupo de heróis que não tinham lugar fixo nas terras clássicas da DC. Era uma ideia horrível do que não poderia ter acontecido caso eles tivessem vencido, né? Aí acho que é o presidente Roosevelt, não lembro qual é a história direita, ele morre, aí eles não têm um plano lá que ele tinha. Cara, é uma história Arif, bem né? complexa, tá? Eu não me lembro direito, mas basicamente é isso que acontece. Entretanto, uma lacrada do James Gunn, nitidamente é uma Por lacrada. exemplo, falando em um Arif, a gente, na primeira temporada, que foi a única que eu assisti, a gente vê que o Ultron vence todo mundo. Só que o ponto de vista não é o do Ultron. Ou então você pensa, o quê? Num planeta vazio, inóspito, completamente devastado. Mas se fosse pelo ponto de vista do Ultron, Prime Ultron, se eu não me engano, nós teríamos uma visão de um planeta perfeito. Calmo, sossegado, sem destruição, sem os humanos, sem barulho. Do James Gunn. Por quê? Porque nos quadrinhos aquele reino é sombrio, ele é dark, ele é opressor, ele é horrível, ele não é bonitinho, não é dias de sol, não é como se tudo fosse a magia. Aquilo ali é literalmente uma crítica dele ao governo americano e provavelmente ao capitalismo. Eu não acho. Não acho. Porque senão você não iria seguir por essa linha de descoberta. As cenas do capítulo 7 de quinta-feira já mostram eles voltando para a Terra, inclusive com o Chris. Então eu acho que é só a- um mundo fantasioso pelo olhar de um cara que encontrou um pote de ouro. E o Chris encontrou um pote de ouro para ele, né? Como eu falei, tudo que ele sempre quis estava lá disponível. E ele rapidamente consegue substituir o outro Chris
gerar, tirar qualquer suspeita, porque ele limpa o corpo, ele queima, enfim. Ele substitui o cara totalmente, ele rapidamente se entrosa com o irmão, rapidamente se entrosa com o pai, pelo menos até o que nós vimos. Então não acho que é uma amostra do James Gunn numa crítica ao governo, mas sim uma narrativa de ponto de vista. Tanto que a porcaria da bandeira americana tá com um símbolo bigodista ali, sendo que nas HQs não tem esse negócio de bandeira americana com bigodista. É só o bigodismo e deu. Vocês estão entendendo? Ali, literalmente, o James Gunn tá usando o seu... Mas aí eu acho que pode ser uma referência ao Homem do Castelo Alto, que se eu não me engano, a bandeira dos Estados Unidos ela é substituída. Não pela cruzinha, né? Não vamos falar os nomes. Mas vamos ver isso aqui. Pera aí, Ayrton, só um minuto. Ah lá, é exatamente. Então aqui, ó, exatamente isso. O Homem do Castelo Alto, uma, é a mesma bandeira. Eu achava que era uma coisa referente ao Japão, que no Castelo Alto os Estados Unidos fica, pelo menos uma parte dele fica com os japoneses. Mas vamos voltar para o Ayrton. Vamos voltar para o Ayrton. tempo para poder continuar dando alfinetadinhas onde não é necessário. Porém, poderíamos ter parado nas lacradas do James Gunn, poderíamos ter cessado por aí, não é mesmo? Eu faria esse acordo. Mas não, né? Não é o suficiente, não bastou ele lacrar e uma galerinha também veio junto. Olha só. Pois bem, senhoras Aí eu já acho. Aqui a gente vai entrar no multiverso da loucura mesmo. e senhores, aqui como eu disse pra vocês, eu trouxe alguns prints pra gente ver junto e ler e entender aqui mais ou menos o que tá acontecendo. Olha só pra vocês terem uma ideia. Esse perfil postou o seguinte: como pode uma série ter previsto o futuro dos Estados Unidos? Como pode uma série inspirada num quadrinho de 1970, com referências a um livro tão antigo quanto, ter, ter falado sobre o governo Trump? Ai, meu Deus, é os Simpsons. Tá entendendo? A crítica de dizer que agora o governo do Trump é um governo bigodista. E o que me impressiona não é somente a questão da besteira que a pessoa posta, mas também pela quantidade de curtidas, quase 4 mil curtidas no momento que eu printei isso aqui, tá bom? Aqui é outra parte, aqui é o perfil que, olha, a gente já sabe, né? Esses perfis aí são zoados. Esse aqui, olha aqui os perfis. Cara, eu acho incrível como se eu uso um frame de 13 segundos num vídeo, né, pra poder... vou ilustrar o que eu tô dizendo aqui pra vocês, mostrando, sei lá, o próprio vigilante dançando, brigando, sei lá, né, coisa do tipo. Aí vem copyright da DC. Mas eles usarem o logotipo, nome, marca da empresa e fazer politicagem em cima disso, não tem problema nenhum. Olha só, não quero acusar ninguém de nada, mas por que tem tanta gente afetada por conta deste simples post? Aqui embaixo ele comentou o seguinte: independente do universo, Adrian Chase sempre vai odiar bigodista. Cara, ninguém... Cara, eu vou dizer assim, ó. Vamos com muita calma, tá? Nessa hora vai realmente subindo um negócio, a gente tem que ir devagar. Ninguém tem problema nenhum pelo fato do Adrian Chase, né, o vigilante, ou qualquer outro personagem estarem indignados com as questões dos bigodistas. As pessoas realmente estão ali marcando em cima, principalmente no meu caso, que é o quê? A previsibilidade, cara. Mais uma vez é usado os bigodistas para fazer o antagonismo do episódio. Isso daí não tem como discordar, realmente é o caminho mais fácil, né? Você vai fazer alguma coisa grande, você coloca bigodista, né? Você não precisa, aí a partir daí você não precisa mais explicar o vilão. Já tá explicado, todo mundo já sabe como é que funciona, não sei o que tem que ser combatido. Foi assim em Creator Commandos, foi assim agora em Pacificador, em tantas outras obras, Capitão América Soldado Invernal, sempre Sim. a mesma coisa, cara. Inovem. É uma facilitação de roteiro muito clara, muito óbvia e meio manjadona já. Vocês estão usando HQs que existem vilões, personagens icônicos que podem facilmente aí assumir o papel de vilão. Não precisa ficar reforçando. Todo mundo sabe que o bigodismo é errado, tá entendendo? Não, a indignação é por não inovarem. E aí fica essa galerinha cheirosa aí, a galerinha saudável, querendo ficar falando coisinha pros caras, tá entendendo? É isso que é chato. Vamos continuar aqui. Essa página eu não conhecia, cara. Mas vamos lá. Aí
Aí, caras, se o James Gunn realmente fizer um Crise nas Infinitas... perdão, foi mal, eu me bananei. Eu tô gripado, tá tensa a situação. Não, ele ia meter um Crisis. Aí, caras, se o James Gunn realmente fizer um Crise na Terra X, acho que vai ser a coisa mais Provoke Society de um blockbuster no cenário atual. Até porque vivemos numa era em que até o Indiana Jones é acusado de ser oco por bater em bigodinhos. Nossa. Ah, mas aí, cara, sabe, o João sem braço, sabe? O cara vai metendo louco, vai jogando pra poder polemizar no Twitter, no X, enfim. O cara vai jogando, é igual lá o Nerd Diário. Porra, fala umas coisas que. Acho que o Ito não vai botar, mas o cara meteu lá. Ah, na Terra X do James Gunn, a Ariel seria assim. A Ariel original. Porra, é de cair, né? Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Esse que ele tá tentando citar é por causa, acho que é da postagem da Bethesda. Se eu não tiver errado, me corrija nos comentários, tá? Que aparece o Indiana Jones indo fazer carinho num gato e ele fala, né? Eu sei que você não se importa com esses faces. Perfeito, né? A postagem é simples. Entretanto, isso foi postado no instante, acho que pouco depois, do que aconteceu com o Charlie Kirk. E esse é o problema, é isso que as pessoas pegaram no pé. Mas o gênio que controla essa página parece que não entendeu. E se entendeu, parece que não liga. Mas é mais uma besteira, mais uma postagem que simplesmente é um desserviço para a plataforma, sabe? A pessoa postar isso aqui, achar que tá provocando a sociedade. Tá provocando quem, cara? Não. Vamos dar o fora daqui, Fora que se dá uma importância, né? Catherine. Este lugar me dá nojo. E aqui, time, é o seguinte, uma postagem do Engeek, que pra quem não sabe, tá, o Engeek ele faz ótimas postagens e na maioria das vezes satíricas. Ele faz piada, ele faz comentário ácido pra poder gerar engajamento também, mas é piada, tá? É piada. O perfil dele explica, ele sempre tem que estar explicando as piadas, porque é besteira atrás de besteira que essa galera acha que ele fala, mas olha lá. Então, aqui o Engeek falou, então de acordo com a série do Pacificador, o universo perfeito é onde os negros não existem. Porque é o que a série, querendo ou não, por mais que seja uma piada, é o que a série passa pra nós. Porque quando o Christopher chega naquele universo, ele é amado por todo mundo tá de boa, não tem problema nenhum, todo mundo trabalha lá, os heróis e tal. Então, que crítica é essa, cara? Tá entendendo? A crítica é muito mal construída. Só que aí, né, o cara aqui de cima, ele não entendeu a piada, não entendeu... Ah, não. Esse povo não entende piada não, Ayrton. No James Gunn e foi lá e mandou. Ainda colocou o Rei Nerd junto. O Rei Nerd contribuiu para a ascensão do Faces no Brasil. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? É, a ascensão do Faces porque a galera tá... Supondo que o Henrique tenha falado uma coisa de verdade, porque fez uma pergunta, tá? E fez uma pergunta e riu em seguida. Então, assim, é a interpretação de texto nível 1 para a internet. Edição Twitter. E mesmo assim o cara não pegou, ou fingiu que não pega, eu sempre vou apostar na má fé, tá, do esquerdista. Mas é pra polemizar. Aí bota o Ei Nerd no caminho, a ascensão do Faces através do Ei Nerd. Puta merda. Vocês estão entendendo exatamente o que eu tô lendo pra vocês? Tudo que eu não gosto é bigodista e faces. Tudo, porque é exatamente ridículo. isso. O que o Engeek falou é uma crítica porque o James Gunn, do universo que ele criou ali, que é bem estranho, tá? É bem estranho aquela ideia que ele tava fazendo com aquele universo. Mas aí aqui... Eu já dei meu ponto de vista aqui, eu não vou ficar me repetindo toda vez que o Ayrton tocar nesse ponto. Né, o nosso colega aparentemente não conseguiu entender uma piada, uma crítica. E eles são os iluminados. Eles é que entendem de tudo. Cara, é bizarro, tá? Isso aqui beira a insanidade. Aqui é outra página que eu vou dizer pra vocês, é difícil, porque aparece pra mim em seguida. É complicadinho de aturar isso aqui. Vamos continuar aqui, ó. Off. Depois que toda essa confusão acabar, como vocês acham que a Adebayo vai reagir ao Chris ter passado dias nessa dimensão paralela e não ter notado algo tão óbvio? Já dei minha opinião a respeito disso no início do vídeo. Ponto de vista. O cara simplesmente encontrou tudo que ele queria. De primeira, ele só curtiu. Não deu tempo de perceber o resto. Cara, Tanto que ao perceber, ele vai sair fora. Veremos quinta-feira. ele não notou, eu vou deixar bem claro, porque não tinha nada que mostrasse pra ele que ele tava no universo da Terra X. Pra quem olhou o episódio, a ideia era que a gente tivesse a mesma percepção que o Chris. Porque a ideia Eu já acho que não. desse episódio era ser uma surpresa. Era surpreender todo mundo vendo que, aqui é a Terra X, minha nossa. Sendo que, previsivelmente, desde o episódio 2, todo mundo já tava imaginando esse negócio. Pelo menos eu já tava.
Então não tem como ele saber. Segundo, Adebayo vai entender porque naquele universo o Chris tinha o que ele queria. O pai amoroso, o irmão de volta à vida e a mulher que ele sempre amou. Fora ser admirado e saudado como um herói. É isso, tá? É só isso. É para isso que tem esse paralelo dele ser um herói nessa terra e ele ter tentado se tornar um herói da gangue da justiça no primeiro episódio, aquele primeiro episódio lamentável. Para ter esse paralelo, ele tentou aqui, ele tentou da maneira mais burocrática possível, com entrevista de emprego, ele atravessa uma porta, ele já tá com tudo pronto. Porra. Para de arrumar chifre, procurar chifre na cabeça de cavalo, cara. Exato. Não tem nada além disso. É impressionante como a galerinha, né, o esquerdismo, ele absorve a inteligência da pessoa. O cara não consegue analisar nada sem trazer algum tipo É um de buraco, pauta, algum tipo é um buraco negro de discurso sinapses. político. Mas nós, da direita, da extrema direita, nós somos extremamente políticos. Nós utilizamos a cultura pop para trazer política. Ah, pelo amor de São Deus. canais de Para política. vocês não pensarem que é somente aqui no BR, no Brasa, nesse hospício a céu aberto que tem asneira, olha o que o pessoal da gringa também falou, né? O cara aqui comentou o seguinte, Peacemaker, né, que no caso seria o pacificador, está no universo de Charlie Kirk. Cara, isso aqui pra mim, tá? Isso aqui, além de ser o absurdo da burrice... Isso é muito complicado, isso é muito complicado. O Abner Dantas, ele falou uma coisa que eu preciso concordar, que o Charlie Kirk, ele virou o novo limite do humor. Eu sei, o que aconteceu com ele foi absolutamente horrível, absolutamente revoltante. Eu fiz um vídeo, inclusive acho que foi uma live, a última live do canal, lendo a respeito de matérias, reagindo a um vídeo, e de certa forma incentivando essa radicalização da direita que vem após a morte do Charlie Kirk. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também para o Charlie Kirk não se tornar a nossa kriptonita. Não se tornar uma espécie de gatilho, um nome que a esquerda vai falar e nós vamos perder as estribeiras, nós vamos perder a razão. Eu sinto que está se encaminhando para esse caminho, que o Charlie Kirk se tornou um nome sacrossanto, de tal forma que ele não pode ser falado senão com reverência. Eu tenho um pouco de temor por essa visão. Eu não gosto de piada com ele, de piada com a morte dele. Acho ridículo essa menina ter falado isso. É a menina? Não sei ter falado isso. Mas eu tendo um pouco a concordar com o Abner Dantas nesse sentido. Claro, usar o que aconteceu como um estopim, um ponto de partida para uma mudança de postura da direita, sair um pouco dessa direita, nós precisamos conversar e dialogar, sabe? Demita o esquerdista, demita mesmo. Demita mesmo. Porque ele não gosta de patrão, não precisa ter. Tem que seguir por aqui. Mas tomar cuidado também para não sacralizar demais e transformar num ponto fraco, num negócio que eles tocam nesse nome e a gente se enlouquece, perde o controle. A direita não pode não pode ter a perda de controle. Pode puxar a mão, apertar a mão, né? Como é que chama? Isso, pesar a mão, mas perder o controle eu não acho legal. Alguém que não assiste um programa de TV de boa, também beira a insanidade da pessoa que é imoral, a pessoa que não tem o menor pingo de respeito para um ser humano. Tá entendendo o que eu quero dizer? É isso que essa postagem é. E o impressionante, 36.900 curtidas até aquele momento, cara. Olha o nível de aberração que é isso aqui. A falta de respeito, a falta de consideração, cara. É inacreditável que isso aqui aconteça. E o que me irrita é que o senhor James Gunn não se pronuncia. E quando se pronuncia, ele não barra esse tipo de coisa. Por mais que eu tenha gostado da primeira temporada de Pacificador, por mais que eu tenha gostado do filme do Superman, se o universo do James Gunn continuar nessa maneira, não passa da próxima produção. Se ele continuar levando dessa maneira, de deixar a política no ar... Eu tenho fé em Mulher da Manhã, hein? Eu tenho fé em Mulher da Manhã. Estamos lendo no canal, a revista, toda sexta-feira. E se tiver essa pegada, James Gunn, eu acredito. Né? Tipo assim, E não vai ser lacrada, tá? Pelo amor de Deus. Sim. Eu vou deixar no ar um episódio, mas, né, depois eu vou seguir minha historinha, contando... Não, tá entendendo? Ele tá deixando no ar, deixa que falem, deixa que briguem. Só que nesse caso, as pessoas estão falando os maiores absurdos do mundo. E é o dever dele chegar e dizer, galera, não é nada disso, vocês param com essas besteiras. Isso aqui tá errado. Mas aparentemente ele não se importa. Aqui também outro perfil mandou o seguinte... Se as pessoas já ficaram assustadas nessa cena, imagina nós, pessoas negras... Isso daí é o vitimismo, sabe? Ai, perdão por ter nascido preto.
enfrentamos esse tipo de julgamento todos os dias. Não, nós não enfrentamos esse julgamento todos os dias. Isso é Isso é uma besteira mais do uma caralho. falácia, cara. Então, eu Ó, aqui nós temos, nesse vídeo aqui, nós temos duas pessoas que moram no sul. Ayrton deve ter nascido. Ele mora, se eu não me engano, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu moro em Foz do Iguaçu. Tá, meu irmão, história. Tá certo, existem lugares, existem pessoas, principalmente, que podem ter né, um distanciamento, alguma coisa assim esquisita, mas julgamos isso todos os dias. Ah, puta que pariu, né? fico abismado, cara. De verdade, abismado. Quando esse tipo de discursinho começa. A vitimização. A Debaio tá no universo da Terra X. Ai, Cara, ele começou a chorar quando ele viu essa cena. Eu passei por isso, me perseguiram, eu não consigo comprar um pão. Não consigo. Não consigo comprar um pão na padaria. Porque as pessoas me perseguem. Porra, imagina nós quem, cara. Para com isso, tio. O outro perfil falou o seguinte: temos que falar como o James Gunn é corajoso e necessário por explorar temas da nossa realidade no DCU. Aí é uma coisa que eu venho falando já há muito tempo. As pessoas hoje em dia, elas precisam ver transportado da realidade para o cinema, para a série. Não existe mais simbolismo, não existe mais significados. Ou é, ou não é, sabe? É preto no branco, é dicotômico a parada. Ou, para eu me sentir representado, eu preciso que esteja na tela da televisão, na tela do cinema, um rapaz negro, de óculos, casado, de Foz do Iguaçu, com uma filha e uma enteada. Eu preciso, porque mais do que isso eu não consigo ver. O James Gunn falou que essa parada aqui da Guerra de Arampur não é Israel e Palestina, não é Rússia e Ucrânia. Mas nego lá, o cara tá colocando como se fosse. Porque ele não consegue ver um negócio assim e falar assim, porra, caramba, uma guerra, que merda. Não, ele precisa enxergar o mundo ali. É um cara que... Qual é a chance desse rapaz fazer terapia? Fala pra mim. Vocês entenderam, né? Explorar temas da nossa realidade no DCU. Pacificador girou em torno de supremacistas brancos, bigodistas e Superman abordou o conflito político-militar e ético. A arte é um ato político, você gostando disso ou não. Cara, Ainda assim, ainda são totalitários, né? Você gostando ou não, você tem que entender que isso daí é um ato político. Toda arte é. vamos por parte, porque isso aqui é muito bizarro, tá? Guerras nas HQs, nas histórias, nas animações, filmes. Caso o nosso querido colega aqui não saiba, existem o tempo inteiro. Sempre existe algum confronto. Jarrimpur ali também Não tem conflito, né? tudo, tá? Tudo isso aqui existe nas HQs. Não é o nosso universo aqui, coisa. Não precisa. Ai, é o momento atual. Ai, é a nossa vida. Para com isso, cara. Para com isso. Aí a sua foto aqui ele colocou o quê? Porque não é de bobeira. Tá entendendo? É pra tentar dizer que o que acontece nos Estados Unidos hoje é isso aqui. Só que a gente sabe que não é. Aí eu estou no ponto de discordância com o Ayrton. É referência ao Homem do Castelo Alto. Todo mundo sabe, eles também sabem. Mas eu acho engraçado que eles criticam que os Estados Unidos é bigodista e tudo mais. Inclusive, pode ser até que não seja nem a Terra X, mas seja a Terra do Homem do Castelo Alto, porque não vimos nenhum super-heróis ainda, além do Top Trio. Mas consomem, tá postando no X, tá assistindo uma série dos Estados Unidos, tá assinando um serviço de streaming dos Estados Unidos, tá acompanhando páginas dos Estados Unidos. Se tu desse uma passagem pra ele viajar pra Califórnia, pra Flórida, pra Disney, pro raio que o parto, ele Quase saiu, puta que pariu, né? ia. Então isso aqui Quando você é quando você é monetizado, você precisa ter certos pudores. Eu espero chegar lá e poder ter certos pudores também. Me ajudem. se chama simplesmente hipocrisia. Nada mais do que isso. E Isso aqui. Esse é a coroação, sabe? O Ayrton falou de hipocrisia. Isso aqui é a hipocrisia nível obra-prima, opus magna da hipocrisia. encerrar com chave de ouro, clássico de sempre, o universo DC Choquei, né? Cara, é incrível, cara, não falha uma. Essa página é inacreditável, velho, é inacreditável. Isso aqui, se jogasse na loteria e apostasse que eles iam lacrar, poderia a vitória... Isso aqui, cara, tudo que o Ayrton falou pro rapaz anterior serve pra cá, mas de forma que não tem discussão, não tem como discutir. O cara tem um perfil chamado Universo Decenalta. O nome chamado Decenalta. Ele aparentemente cobre coisas da DC. Então ele aparentemente assina a Max.
E ele tá dizendo que os Estados Unidos ele é nazista. Cara, se você sabe que o vendedor da quitanda do seu lado, lá da tua casa, é nazista, tu não compra mais nada lá, correto? No mínimo, você não compra mais nada lá. Você não vai dar dinheiro pro nazista, correto? Mas o cara fala que os Estados Unidos é nazi, o cara continua cobrindo obras feitas por uma empresa dentro de um país nazi. Leandro, mas ela pode não ser nazi. Pode não ser nazi. Aparentemente, inclusive, ele acredita que não seja. Só que o dinheiro que você manda para lá gera impostos que financiam esse país nazi. Então, assim, se você tem essa consciência toda de você jogar na internet uma parada ridícula dessa, é o mínimo não ter consciência também de você não financiar isso, direto ou indiretamente. Porque quando você cobra, você leva mais gente para assistir. Você levando mais gente para assistir, essa empresa ganha mais dinheiro. Essa empresa ganhando mais dinheiro, ela gera mais impostos que financia mais esse país. Você tá entendendo? É aquilo, é o cara que fala mal dos Estados Unidos, mas qualquer fériasinhas que tem oportunidade, é para lá que vai. Odeio os Estados Unidos, mas adoro os preços de lá. Certa, cara. Pacificador tá no universo que os Estados Unidos é bigodista, ou seja, não é muito diferente da vida real. É burro! Burro! Ridículo. Cara do céu, velho. É impressionante, cara, porque é só bizarro, tá? É só bizarro. É só impressionante. É só normal, eu diria. A página simplesmente lacrar. Porque essa aqui, eu acho que é a campeã das lacradas. É a campeã. Acho que junto com... Tem outra página também, acho que é Universo Marvel. Eles adoram postar nomenclatura de perfil de empresa, mas é só política. É só política. Num resumo pra vocês, tá? Eu acho que o maior erro foi do James Gunn, porque tornar um universo que é controlado pelo bigodismo, que nos quadrinhos é horrível, é cinza, é opressor, é uma ditadura sem fim, tentar dizer que isso lá era legal. Não, Ayrton, mas lá a ditadura sem fim também se manifesta, só que com outra visão. Porque se isso acontece, se o pacificador entra nesse mundo e dá de cara com esse mundo cinza, a gente vai ter essa revelação literalmente depois da orgia do primeiro episódio. O que era bom, o que era seguro, porque é o que a série passa, tá? Os heróis enfrentando Porque a questão aqui, ela é o conflito interno do Creed, né? Então, se ele entra nesse mundo, dá de cara com esse mundo bigodista e já logo, ou ele pode simplesmente fechar a porta e voltar, e a série continua do lado de cá, né? Chris e Argus, ou ele pode iniciar um combate a esse regime do lado de lá também. Mas aí você não tem a proposta para essa temporada, que é a parada interna, que é descobrir que o seu mundo perfeito tem uma moldura horrível. Que a gente vai começar nessa moldura horrível, eu espero, a partir do 7º e 8º episódio. De repente, terceira temporada, não sei. Mas, até então, voltando, uma moldura horrível. Vale a pena ficar no seu mundo perfeito, tendo os valores que você quer ter, tendo os valores que você projeta para ter, que o pacificador tenta ser um herói. Mas vale a pena ter a tua vida perfeita dentro desse mundo? Aparentemente ele vai achar que não, que ele vai voltar com todo mundo, inclusive com a Debaio. O top trio, né, que é o pacificador, o irmão dele e o pai dele, derrotando um kaiju. Eles têm poder bélico pra isso. A questão da Argus tá trabalhando, todo mundo ali tranquilo, feliz, é amável. Tá entendendo, cara? A adaptação que o James Gunn fez do universo bigodista, consegue entender o que passa na cabeça dele de tentar associar o que é os Estados Unidos hoje com o bigodismo. É inacreditável que a gente tenha que estar discutindo esse tipo de coisa. Mas eu acho bacana trazer, que é pra vocês verem, pra quando alguém dizer, não, porque a Liga Nerdola vive falando de política. Olha quem fala de política. Pois bem, senhoras e senhores, aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero Foi ótimo, que não Ayrton. se Muito arrependam obrigado de eu por esse ter me trabalho. prolongado um pouco demais. Não, foi ótimo. Mas é porque era extremamente necessário a gente falar e conversar sobre isso. O quanto é irritante, o quanto é fora de sério. Tantas lacradas que o James Gunn vem amplificando ultimamente, quanto a questão do que as páginas esquerdistas também vêm falando aqui. Porque, cara, é algo bizarro, é algo assim que eu não tenho mais como explicar pra vocês. Eu não tenho como debater mais isso com vocês pra tentar mostrar Vamos quem aqui, realmente vídeo do vive Ayrton, a trazendo gente precisa política sobre uma curtir. obra simples, uma obra que fala sobre as questões lógicas, mas Olha aqui, também ó. que infelizmente traz a carga do seu diretor, que quer que ele esteja em tudo, seja na publicação, seja dentro de um episódio. Cara, o egocentrismo do James Gunn é inacreditável. É simplesmente
péssimo por que tá acontecendo com a DC. Não sei se, dependendo de como terminar Pacificador, o James Gunn vai ter liberdade daqui pra frente. Acho que o universo da DC vai começar... Inclusive, vamos comentar isso em algum momento nesse canal, que o James Gunn tá dizendo que a DC não tá dando pra pegar Guardiões da Galáxia, não. É melhor mexer com os medalhões. a ser um pouco mais enxuto. Eu acho que a Warner, principalmente se daqui a pouco se fundir ou com a Paramount ou com a Netflix, também vai começar a dar uma cortada nas asas do James Gunn. Então, olha, ou ele vira esse jogo e termina essa série de maneira boa e vem com projetos bons, ou eu acho que ele vai rodar. Senhoras e senhores, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever Estamos no canal, aqui. de comentar, compartilhar, que é muito importante. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem para nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas, tentar sair desse Shadowban que a gente está. Também, se puderem e se quiserem, tornem-se membro. Todo o apoio para que esse trabalho continue existindo é muito bem-vindo e eu só preciso de vocês, tá bom? Senhoras e senhores, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu! Grande Ayrton, excelente vídeo, como eu disse. Ele fez a coletânea que eu faria, tá? Fez a coletânea que eu faria, e embora tenhamos discordado na questão da visão do James Gunn para esse mundo dessa Terra X, ou do Homem do Castelo Alto, o combate a essa politização geral de tudo que esse pessoal faz, ele é muito importante. A gente precisa de vez em quando pontuar. Essa mudança do canal aqui fez eu sair um pouco desse eixo, mas é bom de vez em quando vir aqui e posicionar o meu grande nerd nesse sentido, beleza? Excelente vídeo, excelentes comentários. Vamos ver, eu tô gostando da série, me dá a sensação de que só eu tô gostando da série, inclusive gosto mais dessa temporada do que da primeira, e vamos ver o que o 7º episódio e o 8º tem pra nós. Então, meus nerds, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, o seu comentário. Se quiser ajudar o canal, nós temos o QR Code aqui na descrição. Nós também temos o link para você fazer a sua doação direta. E se você não quiser gastar comigo diretamente, no primeiro comentário fixado, na descrição, nossa loja da Amazon, para você comprar lá papel higiênico, fralda da televisão, PlayStation 5. E eu vou pegar uma mordidinha no dinheiro do Jeff Bezos, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.